PUC Minas recebe inscrições para curso básico de teologia. Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi apresenta a exposição do artista gráfico J. Carlos. Ele produziu mais de 50 mil desenhos e trabalhos para importantes revistas brasileiras entre as décadas de 1920 a 1950. E no estúdio, uma entrevista sobre a pesquisa inédita desenvolvida aqui na universidade que revela o perfil da migração haitiana no Brasil. Entre 2011 e 2012, o total de vistos concedidos para esses imigrantes subiu de 720 para 4.860. Hoje é segunda-feira, 23 de junho, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, o Centro de Formação de Agentes da Pastoral, Cefap, oferece a partir de 5 de agosto o curso básico de teologia. Ele é destinado a pessoas que tenham, no mínimo, ensino médio completo. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia do início das aulas no prédio 4 do campus Coração Eucarístico. As vagas também podem ser reservadas pelo telefone 3319-4102 ou através do e-mail cefap@pucminas.br. Para a matrícula, é necessário apresentar cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e escolaridade, além de foto 3x4. Autor de teatro de revista, letrista de samba e um dos maiores representantes do estilo Art Deco no design gráfico nacional. Nos anos 30, foi o primeiro brasileiro que desenhou Mickey Mouse na revista O Tico Tico, publicação pioneira das histórias em quadrinhos no país. Estamos falando de J. Carlos. Ele produziu mais de 50 mil trabalhos que se destacaram na imprensa entre os anos de 1920 e 1950. E parte desse acervo pode ser visto em exposição na Biblioteca Padre Alberto Antoniazzi, aqui no campus Coração Eucarístico. Traços, cores e vida. A exposição do chargista e ilustrador J. Carlos na biblioteca da PUC Minas Coração Eucarístico relembra a obra do artista que assinava, na primeira metade do século XX, as principais capas de revistas do Brasil. Hoje extintas, os desenhos de J. Carlos estamparam a Fonfon, o Cruzeiro e Para Todos, revistas que na época faziam parte dos principais meios de comunicação do país. Pequena exposição de um grande, magnífico artista que é o J. Carlos. Ele atuou sobretudo nas revistas, principais revistas brasileiras, sediadas no Rio de Janeiro. Por volta dos anos 1920 até 1950. Esse artista é importante porque ele praticamente abordou todos os assuntos da vida brasileira, desde o futebol, a Segunda Guerra, a política, né? Todos os trabalhos de J. Carlos eram feitos à mão. Os temas dos desenhos eram um retrato fiel da época que o Brasil vivia. O traço dele é importante, a mão do J. Carlos é mais importante ainda, porque as condições técnicas eram essas. O trabalho é feito ilustração, desenho, a pintura, o uso das cores, que é uma parte importante do seu trabalho, a composição das cores. Além da influência na comunicação da época, a história conta que J. Carlos rejeitou trabalhar para o Walt Disney. Mesmo assim, o ilustrador teria enviado para o norte-americano o que seria um protótipo dos traços que se transformaram em Zé Carioca, papagaio brasileiro que foi sucesso nas criações de Disney. A exposição J. Carlos é aberta ao público e fica em cartaz até o dia 31 de julho. O horário de visitação é de 8h30 da manhã às 9 da noite. Vale a pena conferir. O número de vistos concedidos aos haitianos que vêm para o Brasil quase triplicou nos últimos 3 anos. A oportunidade de trabalho, seguida pela melhoria da qualidade de vida e de ajudar a família, são as principais causas dessa migração. Os dados fazem parte de pesquisa inédita coordenada pelo Grupo de Estudo Distribuição Espacial da População,
o GEDEP. O estudo apresentado em março deste ano, a Organização Internacional para as Migrações, revela também o perfil dos haitianos que vivem em Belo Horizonte, região metropolitana. E para dar mais detalhes do assunto, converso com Duval Fernandes, professor da PUC Minas e coordenador do GEDEP. Professor Duval, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado pelo convite. Professor, conforme eu disse agora há pouco, entre 2011 e 2012, o número de vistos para os haitianos cresceu de 720 para 4.860. E a estimativa para o fim de 2014 é que esse número chegue à casa dos 50 mil. Tendo em vista essa demanda de haitianos que tem procurado o nosso país, quais as principais dificuldades que eles enfrentam ao chegar aqui, que foram constatadas na pesquisa? Bom, a maior dificuldade, né, que os haitianos encontram ao chegar ao Brasil é uma falta de estrutura de acolhimento. São pessoas que não dominam o nosso idioma, alguns falam francês, outros um pouco de espanhol e, evidente, todos conhecem e falam o crioulo, que é um idioma, vamos dizer, uma mistura entre francês e alguns dialetos africanos, o que torna um pouco difícil a comunicação. Outro problema é conseguir a documentação, apesar de, no caso daqueles que chegam pela fronteira norte, eles estão com visto humanitário de refugiados, eles recebem um visto, e os que vêm diretamente de Porto Príncipe com visto do governo brasileiro estão todos em situação regular, mas os trâmites burocráticos e efetivamente por um volume tão grande de imigrantes, nós não temos estrutura para atendê-los, isso faz com que muitos fiquem vários dias aguardando a documentação para entrar no mercado de trabalho. E 62,9% dos imigrantes chegam no Brasil pela fronteira norte. Por que isso acontece, professor? Bom, acontece porque tem um trabalho muito forte de coiotes que atuam no Haiti, né, trazendo essas pessoas, cobrando mais ou menos uns 3.500 a 4.000 dólares, e com isso daí eles desestimulam a ida dos haitianos ao consulado brasileiro para conseguir o visto. Infelizmente, no consulado, apesar do número do visto por mês ser muito grande, próximo de 1.000 vistos por mês só em Porto Príncipe, mesmo assim não consegue atender a demanda. E isso facilita, então, o trabalho desses atravessadores. O terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, deixando mais de 200 mil mortos, é o principal fator de fuga dessas pessoas em direção ao Brasil? Vamos dizer que o terremoto ele agudizou um problema que já existia, né? A questão da diáspora haitiana é muito bem conhecida. Praticamente 30% a 35% da população haitiana está fora do país. A maioria nos Estados Unidos, França, Guiana Francesa e também no Canadá e outros países da região do Caribe. Certamente isso incentivou mais ainda a saída de já uma tradição e, claro, hoje não são aqueles que vêm, que sofreram muito pelo terremoto, né? Já tem regiões como Gonaïves, que é uma região um pouco mais ao norte, onde a maioria daqueles que estão chegando ao Brasil tinham residência anterior. Professor, e a imigração? A migração haitiana, né, a incorporação do Brasil na migração, ela é considerada uma surpresa? Olha, o Brasil sempre, né, quis ter uma projeção internacional. A busca pelo assento no Conselho de Segurança, o Conselho Permanente de Segurança das Nações Unidas, é um plano de Estado que ultrapassa a questão partidária, já que ele começou ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso tudo daí dá uma visibilidade ao país. Então, hoje o Brasil não é mais um país de imigração, como foi no início do século XX, nem de emigração nos anos 80, dos brasileiros saindo. Hoje é de imigração, emigração e trânsito. Então, nós estamos dentro do sistema e a surpresa é no sentido do volume de imigrantes chegando. E é claro, como nós não temos uma política migratória, temos uma legislação que é de 1980, ainda da ditadura militar, momento da ditadura militar, nós não temos instrumentos para dar um acolhimento como algumas nações, como Portugal, a França e outras nações europeias que já lidam com a migração há mais tempo, já têm esses mecanismos. E a pesquisa realizada pelo GEDEP, ela constatou que os haitianos têm uma certa dificuldade
para se incorporarem ao mercado de trabalho brasileiro. Quais são elas? Essa pesquisa, como ela era encomendada pela Organização Internacional para as Migrações e pelo Ministério do Trabalho, vira o Conselho Nacional de Imigração, então foi um desafio para o nosso programa de pós-graduação em Geografia, onde está o nosso núcleo. A maior dificuldade que eles encontram, primeiro, mesmo aqueles que têm habilidades, como professores, estão vindo, diplomatas, advogados, eles não têm condições de exercer a sua atividade no Brasil. Por quê? Necessitariam de documentação, necessitariam do reconhecimento do diploma. Então acontece que eles vão para atuar em algumas áreas, como construção civil, ou mesmo na indústria. E na indústria é um problema também, pois eles, no Haiti, o número de indústria é muito pequeno, e essas pessoas não têm uma experiência em escala industrial ou de linha de montagem. Então isso causa alguns problemas. E mais, o conhecimento da nossa legislação trabalhista, né? Dizem que tem uma empresa em Porto Velho que o dia que os haitianos receberam o primeiro contra-cheque, eles fizeram greve, porque veio os descontos de lei e eles não sabiam dos descontos de lei, acharam que tinham sido lesados. Então tem alguns problemas que precisam ser equacionados no momento de receber uma população que vem de um país completamente diferente do nosso. Agora, em relação à busca, né, por melhores condições de vida, alguns pensam em voltar, foi constatado isso na pesquisa? Outros não, outros querem firmar raízes aqui no Brasil? Tem dois grupos, né? Nós encontramos dois grupos. Um que são aquelas pessoas de mais idade, que têm filhos, então querem ficar no Brasil, trazer a família, aqui o acesso à escola, à saúde, podemos fazer todas as críticas da qualidade, mas comparado com o Haiti, para eles realmente é uma grande vantagem. E os mais jovens, que aqui seria simplesmente mais uma etapa de um processo migratório, onde possivelmente seriam os países como França, Estados Unidos, Canadá, ou mesmo a Guiana Francesa, o destino final. Professor, tendo o senhor atuado como coordenador da pesquisa, coordenador do GEDEP, qual é, na sua opinião, a grande contribuição dessa pesquisa para as políticas migratórias brasileiras? Bom, a contribuição da pesquisa foi a primeira pesquisa realizada com os haitianos no sentido que nós fizemos. Nós fizemos 340 entrevistas, 9 grupos focais, né? E mais, envolvemos aqui da própria universidade vários estudantes do curso de serviço social, que é um parceiro nosso do GEDEP, também da economia. Então, esses estudantes tiveram contato com essa realidade. Em termos de política, nós mostramos, por exemplo, ao governo que há um sentimento entre os haitianos que o Brasil os está convidando para vir para cá. É uma informação equivocada, que precisa, então, ser esclarecida na fonte, isto é, lá no Haiti. E como essa pesquisa está num âmbito maior, envolvendo tanto um trabalho no Haiti, que é a origem, o trajeto, uma pesquisa na Bolívia, Equador e Peru, e o Brasil como destino, foi muito interessante que foi possível oferecer ao governo todo o quadro completo da migração haitiana. É claro que não é uma pesquisa definitiva nem final, mas é o primeiro passo e a partir daí outros grupos, outras entidades poderão continuar o trabalho. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, Daniel. E o Espaço PUC de hoje fica por aqui. Envie sugestões e comentários para as redes sociais da PUC TV. A sua participação é sempre importante para nós. Amanhã eu volto às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Obrigado, um ótimo começo de semana e até amanhã.